Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Obrigado pela sua audiência. Você que está nos assistindo através da TV, do Canal 14, das repetidoras em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Live ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 119. Vamos juntos. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo na sua tela. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. No programa de hoje, contamos com a presença do nosso pastor Nadjac Saraiva, pastor Nathaniel Soares, e para nós é um prazer tê-los aqui conosco no programa Intercessão. Pastor Nathaniel, é uma alegria tê-lo de volta aqui ao programa Intercessão, não é? E já estaremos comentando sobre o assunto de hoje, que eu creio que vai ser de grande importância para os nossos irmãos. Muito obrigado, pastor Jefferson. A paz do Senhor para o Senhor, a paz do Senhor para o pastor Nadjac Saraiva, a paz do Senhor para os queridos irmãos que estão nos escutando. E eu quero, já nesta oportunidade, registrar a minha grande alegria, satisfação de estar participando deste encontro, principalmente ao lado do pastor Jefferson, nosso amigo, e também do pastor Nadjac Saraiva, que é nosso mestre. Aí sim, é o nosso mestre. O Senhor tem levantado, como um dos representantes da nova geração de obreiros, de ensinadores, e o Senhor tem credenciado, o Senhor tem dado muita graça, inspiração e também conhecimento bíblico para transmitir para nós outros obreiros e para toda a população da igreja o ensino maravilhoso da Palavra de Deus. É uma alegria, pastor Nadi Jackson, estar ao seu lado, e isto me dá mais segurança de estar aqui presente, que eu sei que ao meu lado tem um mestre, que vai nos ajudar e nos ensinar através da ação maravilhosa do Espírito Santo. Graças a Deus, hoje também contamos com a presença do pastor Nadi Jackson, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, e também os diretores da nossa STEADEB. É um prazer tê-lo conosco, o pastor Nadi Jackson, no programa Intercessão. Sei que os irmãos em casa estavam sentindo a sua falta e hoje estamos aqui para juntos meditarmos um pouco também na Palavra de Deus. Não é? Pai do Senhor, pastor Jefferson, Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse momento, Pai do Senhor, pastor Nathanael, Agradeço a cordialidade do pastor Nathanael e devolvo a ele tudo que ele falou sobre mim, Sim. A gente deve dar a César o que é de César, Eu lembro que o pastor Nathanael, enquanto superintendente, eu ainda era aluno da escola dominical na classe de adolescente. E tudo isso, que ele falou, que eu sei que isso é fruto da consideração, do respeito, do incentivo, que homens como o pastor Nathanael dá a obreiros mais jovens, mas a gente reconhece que tudo isso é fruto de toda uma construção, de investimento na história, de homens como o pastor Nathanael e outros superintendentes que passaram, que estiveram trabalhando, cooperando com o nosso pastor, ensinando, trabalhando na escola dominical e formando esta geração da qual eu fiz parte, E hoje estou aqui pela graça de Deus e por misericórdia do Senhor, podendo cooperar, e para mim, pastor, é uma honra muito grande. Olha, o senhor não sabe a alegria que o senhor me dá estar aqui para falar sobre intercessão na escola dominical ao lado de um grande homem de Deus, como o pastor Nathanael. Para mim, um dos maiores presentes que eu ganhei esse ano. Glória a Deus, Imagine eu como estou aqui, pastor. Certo. Meus irmãos, antes de a gente começar alguma coisa, vamos pedir ao pastor Nathanael para nos levar em oração. Certo. Oremos, meus irmãos, conforme já orientado pelo nosso pastor Jefferson. Senhor nosso Deus, bendito e maravilhoso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos neste momento quando aqui estamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Ó Deus, também te pedindo a tua direção, pedindo, Senhor, a intercessão do Espírito Santo em tudo que vai ser tratado, que as palavras que sejam proferidas sejam, Senhor, na direção e inspiração do Espírito Santo. Ajuda cada um de nós, abençoa também o teu servo, pastor Jefferson,
que está conduzindo, Senhor, este programa. Ó Deus, abençoa o pastor Nadi Jackson Saraiva, teu servo, Senhor, usado por Ti para o ensino da Tua palavra. Ser conosco neste momento, nós Te rogamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, no programa de hoje, nós estaremos refletindo sobre a intercessão e a escola dominical. Bem sabemos que a oração e o ensino da palavra de Deus são pilares para a vida devocional do cristão. E como esse ano nós estamos comentando sobre o aniversário, né? O centenário. Pastor, 100 anos da Escola Dominical no estado de Pernambuco. 100 anos do aniversário da Escola Dominical no estado de Pernambuco. Eu quero perguntar já aqui aos nossos pastores, não é? O pastor Natanael, que tivemos a honra de tê-lo como superintendente das escolas bíblica dominical, e também com hoje o atual superintendente. Qual a relação entre a intercessão e a escola bíblica dominical, pastor Natanael, pastor Nadi Jackson? Pois não, pastor Jefferson, há uma relação estreita, orgânica, entre a escola dominical e a intercessão. Porque a escola dominical se ocupa com o ensino da palavra de Deus, com a formação de gerações, como foi bem colocado pelo pastor Nadi Jackson, isto na graça e na inspiração do Espírito Santo, mas para que o trabalho surta bom efeito, é preciso que haja um acompanhamento, e nesse acompanhamento está incluso a intercessão. Não somente aqueles que ensinam devem ser verdadeiros intercessores, interceder pela obra, interceder pelos jovens, pelas crianças, e também aqueles que lideram, que estão à frente de escolas dominicais, como dirigentes, superintendentes, devem interceder, devem ter este amor, esta dedicação para interceder por todos aqueles que compõem esta obra tão magnífica. Então a intercessão é um labor diário, é 24 horas durante o dia que o dirigente e o professor devem estar ocupados com a intercessão. Sempre lembrando que ele é apenas um instrumento de Deus. O superintendente, o dirigente e o professor é um instrumento de Deus. E para que ele possa ser usado eficientemente pelo Senhor nesta obra, ele precisa se colocar numa posição de intercessor. Interceder pelos fracos, interceder por aqueles que são faltosos, interceder pela igreja do Senhor, para que a obra do Senhor possa prosseguir de uma forma muito gloriosa e que os frutos possam advir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, a intercessão, como o pastor já demonstrou aqui, ela é essencial em todo o trabalho da igreja, né? Ela é tão importante, né? Me lembrou um texto aqui do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz uma coisa aqui que é bem relevante. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo deixa claro aqui nesse texto de que a oração deveria ser a prioridade da igreja. Ele diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atividade que for realizar, vocês devem colocar a oração como centro. A oração é tão importante que Paulo vai falar aos Tessalonicenses, pastor, que a igreja deveria orar sem cessar. Isso. Então, todo o trabalho na igreja, desde o mais simples trabalho ao trabalho mais complexo, todos devem ser antecedidos por momento de oração. Não se pode fazer o trabalho do Senhor sem que antes seja ou que se tenha uma vida de oração. É interessante, pastor Natanael falando, e o senhor, eu me lembrei, porque eu tive também o privilégio e a oportunidade de também cooperar com a escola dominical, afinal de contas, logo cedo, na minha adolescência, eu entreguei minha vida a Jesus na escola dominical, né? E assim, tive o privilégio de estar sempre
participando da escola dominical, e a gente observa que a escola dominical, antes de começar, a gente já tem um período ali de joelho, quase meia hora, né? E às vezes chega cedo, 8 horas, a pessoa chega até de 8 horas da manhã, a gente fica orando até levantar para cantar os hinos congregacional. Então tudo começa com oração. E eu tive o privilégio também de depois ter professor de uma classe de jovens. E houve um período que marcou muito a minha vida, porque assim, teve um momento assim que eu ia falar na classe e de repente vinha uma clareza tão grande dentro do assunto, da lição, que muitas vezes a gente falando, a gente sentia uma graça muito grande na hora que estava transmitindo o ensino, e muitas vezes os jovens começavam a chorar ali, falar em línguas estranhas, a gente se alegrava. E muitos anos depois, um daqueles jovens já casado e tal, um dia ele me falou, ele disse, irmão Jefferson, o senhor não sabia, mas eu vou lhe revelar um segredo. O senhor não tem ideia. Todo domingo, na classe, a gente combinou de estar em jejum pelo senhor, para Deus abrir sua mente, para Deus lhe iluminar, para Deus trazer a revelação na palavra de Deus, para fortalecer a nossa vida espiritual. Então, aquele período que a gente estava na escola, a gente estava em jejum, orando pelo nosso professor, para Deus abrir a mente dele. E eu fui muito beneficiado através das orações daqueles jovens, que eu não sabia disso, mas eles estavam em jejum, intercedendo. Como é importante, não é? A oração para que o Espírito Santo ele possa atuar na hora do ensino, não é? Pastor, eu lembro de uma frase que se atribui a Lutero, né, que ele dizia assim, orar mais para estudar melhor. O professor, primeiro ele ora para a sua edificação, depois ele ora para ler a palavra, para compreender a palavra, ora para aplicar a palavra e ora para que Deus possa dar o crescimento, né, pastor? Muito bem. Crescimento na sala, depois que já lançou a semente, ora para que aquela classe cresça e ora também pela vida de cada aluno em especial, que são vidas, são filhos espirituais que Deus colocou na mão daquele professor para cuidar e discipular dentro daquele período, né? Porque a escola dominical é dividida por faixa. Enquanto ele estiver dentro daquela faixa, ele é responsabilidade daquele professor. Deus está lhe dando a responsabilidade e o privilégio de poder contribuir na formação, e a gente fica muito feliz, né, pastor? Em saber que às vezes aquele aluno que foi o nosso aluno, hoje é um obreiro na casa do Senhor, hoje é uma irmã dirigente de oração, né, pastor? Esta alegria, irmãos, eu estou tendo hoje em dia, de ver que jovens que na época em que eu estava, não assim como um mestre ensinando, mas com a responsabilidade de ser um professor de escola, de ser um superintendente, jovens adolescentes que continuaram servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor. Deus chamou para a sua obra e hoje está como superintendente, pastor e superintendente das escolas dominicais, pastor Nadi Jacques, como ele já relatou neste dia, não é? Que ele era um adolescente, um aluno adolescente, quando eu estava, pela misericórdia de Deus, como superintendente das escolas. Então isto é um motivo de alegria para mim, de satisfação, em ver que o Senhor me concedeu a oportunidade, o privilégio de contribuir de alguma forma para a obra do Senhor, não pela minha capacidade, não pelos meus méritos, porque o Senhor ele usa quem quer. Então, hoje já estou com a idade um pouco avançada, mas eu continuo sendo aluno da escola dominical. Amém? Amém, pastor. O pastor Nadi Jackson disse, em certa oportunidade, foi o pastor Jefferson, e os superintendentes que passaram continuam sendo meu superintendente, não sei se foi isso. Foi eu, pastor. Foi o pastor. Então eu digo a ele que eu continuo sendo o quê? Aluno da escola dominical. Sempre leio as lições, estudo as lições, ainda que eu não sou mais um professor atuante, mas eu continuo sendo um aluno atuante na escola dominical. E eu sinto o prazer e a alegria de registrar estes fatos, fazendo referência também a determinados obreiros que foram os nossos mestres na casa do Senhor e que foram homens de oração, né?
Eu sei de um obreiro que já dormiu no Senhor, que ele falou que muitas vezes, lendo a Bíblia, ficava sem entender o contexto, sem entender o que estava sendo escrito. Então, o que fazia ele? Ia orar, ia buscar a revelação de Deus. E o Espírito Santo lhe revelava o conteúdo daquela palavra, e ele se alimentava e também depois alimentava a igreja. Então, pastor Nadir Jackson, eu me sinto muito feliz neste momento de estar aqui como um ex-superintendente das escolas dominicais, mas ao lado do meu superintendente, não é? Que eu continuo sendo aluno, e ele também se considera, eu creio, aluno, se bem que é o mestre, mas se considera aluno, e assim o nome do Senhor é engrandecido em nossa vida. Eu considero o senhor como o meu superintendente. Sim, claro. O legado ficou e nós estamos colhendo o legado que foi deixado pelo senhor e por outros. E pastor Nadir Jackson, eu tive o privilégio de ser professor da escola dominical, e assim, quando tinha a lição que trazia alguns pontos difíceis, então quando terminava o estudo dos professores, que era todos os sábados, né? Aí eu e o irmão Jairo, o presbítero Jairo, saudosa memória, nós nos reuníamos e vamos tirar a dúvida lá com o pastor Natanael. Aí a gente ia lá, pastor Natanael, esse assunto assim, amanhã os alunos vão apertar a gente. E o que o senhor nos orienta? Como é que o senhor esclarece aqui pra gente? Ele, com essa calma, tinha toda essa paciência aí e explicava a gente, e a gente já ia com aquela revelação, né? Aquela iluminação que foi dada através da explicação. E exatamente quando chegava no outro dia que a turma perguntava, a gente já tinha a resposta, né? Mas o pastor Natanael falando sobre homens de oração, eu me lembro que o pastor Natanael, o senhor foi o vice-superintendente também da escola no período do pastor João Flórido. É, verdade. E a gente percebe que o pastor João Flórido, ele era um homem de muita oração. Muita oração. Eu lembro que as vigílias que ele fazia, que a gente fazia com o pastor João Flórido, dirigia as vigílias, às vezes a vigília começava de 10 horas, ele dobrava o joelho de 10 horas, a primeira oração ele levantava de 2 da manhã. 2 da manhã levantava, cantava os hinos, trazia uma palavra, quando era 3 horas a gente dobrava o joelho novamente, ia até 4 e meia, e levantava para terminar a vigília, mas praticamente a vigília era quase toda de oração. Era um homem que passava muito tempo em oração, e o senhor teve o privilégio de estar ao lado do pastor João Flórido, né? E sabe verdade, que... o grande privilégio, né? Que nos ensinou, que intercedeu por mim. Eu tenho, assim, a lembrança de um fato que marcou a minha vida, com referência à oração e intercessão do pastor João Flórido, de saudosa memória. Eu trabalhei num banco na cidade do Cabo. Eu era responsável pela tesouraria daquele banco. Aí, numa certa oportunidade, houve um assalto lá. E eu já tinha sido transferido. Uma semana antes, eu fui transferido para um outro setor. Então, houve um assalto e o tesoureiro do banco foi levado como refém. Então, esta notícia foi falada na cidade, entendeu? E o tesoureiro do Banco do Brasil foi levado como refém. Eu era conhecido lá na cidade como um crente e como tesoureiro do Banco do Brasil. Resultado, neste dia, à noite, foi uma ceia, uma santa ceia, na Coab, na Vila Coab, no Cabo. E o pastor João Flórido estava escalado. Aí foi dito a ele este fato. Eu era vice-superintendente dele. Aí eles vão fazer uma oração, irmãos. Uma oração para Jesus guardar o irmão, se bem que não era. Para Jesus guardar, proteger o nosso irmão da mão dos inimigos. Aí um irmão depois me contou que foi feita uma oração tão gloriosa, tão poderosa. Aí meu irmão me disse: o senhor jamais vai sofrer nenhum assalto, porque a oração que o pastor fez com a igreja foi tão poderosa que abalou o céu, disse as expressões do irmão. E de fato isso nos mostra o que? O cuidado, o zelo, né? Que os servos de Deus têm em interceder pelos obreiros mais novos. Na época eu era um obreiro assim, mais ou menos novo. E o Senhor tem nos ajudado grandemente. Isso nos ensina também a seguir o mesmo modelo, não é? De interceder pelos novos, por aqueles que estão iniciando, para que eles sejam abençoados por Deus e sejam fiéis na obra do Senhor. Glória a Deus, né? Você que chegou agora, ligou agora a sua televisão ou o seu celular,
Nós estamos hoje falando sobre o tema a intercessão e a escola bíblica dominical, né? E hoje nós estamos contando com 2 superintendentes das nossas escola dominical da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, né? O pastor Natanael Soares, que atuou nos anos de 1995 a 2001, e o pastor Nadijac Saraiva, que hoje é o atual superintendente da escola dominical, que já vem desde 2014. Nós gostaríamos de saber como a intercessão influenciou as vossas vidas como mestre no ensino da palavra de Deus, pastor. Pastor, de tudo que já foi falado aqui, a gente percebe de que você não consegue fazer nada sem a oração. A oração é a chave que abre todas as portas, né? A Bíblia é o livro de Deus, é a revelação de Deus. E eu sempre digo o seguinte, a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor presente. E qualquer dúvida a gente pode perguntar ao autor da Bíblia, o Espírito Santo. É verdade. E o Espírito Santo, ele vai e esclarece. Então, aquele que se dispõe, aquele que é vocacionado, porque uma coisa é a vocação. Nós temos hoje, por exemplo, uma geração de muitas informações. Nós temos uma geração que tem, por exemplo, num teclado já acessa diversas plataformas, diversas redes sociais. Se você quiser saber sobre um assunto, vai lá na internet, digita, você tem aquele assunto abordado por diversas pessoas. Isso é bom? É bom? Hoje, por exemplo, no presente momento, nós temos hoje a Rede Brasil de Comunicação, nós temos as rádios que na época, né, do pastor Natanael não tinha, tem o estudo de professores, tem os esboços, tem todo o departamento infanto-juvenil dividido em 7 faixas etárias, tem projetos, tem EBF, e há um trabalho muito grande que é realizado na Escola Bíblica Dominical pela superintendência, na orientação do nosso pastor presidente. Agora, tudo isso é importante. A sociedade que a gente vive, sociedade de transformações, sociedade de mudança, exige cada vez mais que o professor de escola dominical, ele busque, ele leia. Hoje tem muita literatura, né, para ajudar, auxiliando no conhecimento bíblico. Tudo isso é importante. Mas o professor, ele não pode esquecer que nada disso substitui a vida de oração. Porque nós não ensinamos matemática, história, geografia, português na escola. Nós ensinamos a palavra de Deus. Enquanto que o magistério secular, ele forma pessoas para o mercado de trabalho, a escola dominical ela não forma pessoas para o mercado de trabalho. Ele forma as pessoas para a vida. Não só para esta vida, mas também para a vida eterna. Daí a grande responsabilidade do professor em comunicar de fato aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra. E que não pode em nenhum momento, o professor não pode em nenhum momento, por mais ferramentas que ele tenha, por mais livros que ele possua, por mais formações que ele tenha, ele não pode achar que isto seja suficiente para levar a palavra ou trazer a palavra na escola dominical. Rapidamente, por exemplo, eu tive já a experiência de ter, numa determinada escola dominical, onde eu cooperei com o nosso pastor como dirigente, um professor universitário que era aluno. E em uma determinada oportunidade, alguém indicou ele para ser professor de escola dominical. Ele já era professor universitário e disse: olha, eu acho que esse irmão dá para ser professor de escola dominical. E aí conversamos com ele e ele disse o seguinte, ele disse: olha, irmão Nadiac, agradeço muito o convite, a consideração, o respeito, mas lá eu sou professor e gosto de fazer o que eu faço. Mas aqui eu não me sinto vocacionado para o ensino. Aqui eu quero ser aluno, eu quero aprender a palavra. E um outro caso que eu conheci na época, de uma irmã que, comparado com os dias de hoje, não teria o ensino fundamental completo, mas era uma professora de mão cheia. Era uma professora que ensinava a palavra, pastor, interpretava o texto com uma maestria que as pessoas ficavam admiradas. Como é que essa irmã, que não tem o ensino fundamental, consegue ensinar com tanta maestria? Aí não tem como explicar, a não ser por meio de uma vida de oração, de uma vida de dedicação, porque uma coisa é a vocação. Vocação Deus dá, né? É a vocação.
Outra coisa é o que vai dar suporte a esta vocação. E o que vai dar suporte, que vai ser essencial, assim como o oxigênio é essencial à vida, a oração é essencial à vida e ministério. E isso nós vemos acontecendo na vida dos nossos alunos e dos nossos professores, não é? Como o senhor falou, isso é muito interessante, porque a vocação, ela é algo que vem de Deus, né? E aquele que é vocacionado, ele sabe que ele precisa estar à frente do trabalho, ele precisa estar ensinando, mas ele sabe da sua limitação, porque ele está tratando de algo que é espiritual. Isso, pastor. Então é necessário a oração. Então, pastor Natanael, eu gostaria, pastor, de citar um versículo aqui, corroborando com a sábia palavra do nosso querido pastor. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, um versículo bem conhecido, né? Todos nós, em que o apóstolo Paulo, ele recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu gostaria de enfatizar essa primeira palavra, procura, quer dizer, ela indica o quê? Um esforço, não é? Isso. Um esforço. Então, o obreiro, seja um professor de escola ou qualquer outro obreiro, assim, de nível eclesiástico mais elevado, ele não pode se furtar a esta regra. Procurar apresentar-se a Deus aprovado. Como? Já foi citado um dos meios que o pastor Nadir Jackson enfatizou com muita precisão: a oração. O obreiro tem que orar, não é? Se ele não ora, ele fica sem armas, sem força para guerrear contra o inimigo. E também ele precisa de estudar a palavra de Deus, né? Se valer de fontes fidedignas, que o pastor colocou muito bem, que hoje se tem uma imensidade de fontes, não é? Na internet, em livros, revistas e tal. E isto leva até uma responsabilidade maior, não é? Para que se saiba escolher, né? Escolher. Isso, pastor. Perfeito. Não é toda fonte, não é todo livro, porque se diz evangélico, que ele vai servir para nós. Então precisa que se tenha uma consciência, uma maturidade, uma experiência para saber escolher qual a fonte fidedigna na qual nós vamos procurar buscar, não é? Subsídios para a nossa vida espiritual e para o exercício do nosso trabalho como professor. Então, São Paulo colocou muito bem esta expressão, dizendo procura. Quer dizer, temos que procurar, temos que nos esforçar, não é verdade? Para apresentar-nos a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer, o resultado de quem procura, de quem é fiel, de quem ora, de quem medita na palavra, de quem estuda, depois é o quê? É ele ser um obreiro que maneja bem, não é? Isso. Como o nosso pastor Nadir Jackson falou, muitas vezes é uma pessoa que não tem assim, uma preparação acadêmica, não é? Não fez um curso teológico e até mesmo um curso, não é? Normal, ele não fez. Mas é uma pessoa que procura saber, é uma pessoa que busca conhecer. E nesta busca, o Espírito Santo vai Ajuda, pastor. ajudando, orientando, não é verdade? E se chega a um bom resultado, pastor. E na leitura oficial que nós tivemos aqui, a gente percebe que o salmista, né, ele, que também era um homem do ensino, porque era o chefe da nação, né? Tudo faz que foi Davi que escreveu o Salmo 119, né? E ele estava sempre ensinando, que o líder está sempre ensinando, não é aquele que lidera. É verdade. Então a gente vê o apego dele à palavra, que ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Existem ensinos na palavra de Deus e é preciso que Deus traga a revelação. E essa revelação, ela vem através da oração. O senhor falou uma coisa interessante, pastor Jackson. Eu me lembrei que um dos pastores, não estou lembrado qual foi, na escola bíblica de obreiros, ele disse uma palavra que eu nunca me esqueci. Ele disse: nada substitui a oração. Isso.
Né? É verdade. Nada pode substituir a oração. E como o senhor falou, citando 2 Timóteo 2, mostrando que antes de tudo, né, se faça deprecações e orações e tal. Então, a oração ela é a base de tudo aquilo que a gente vai realizar na igreja, na obra de Deus, e principalmente na área do ensino, né? Principalmente na área do ensino. É importante esta oração. E o senhor falando aqui sobre procura, eu estava observando aqui que eu estou com a Bíblia anotada, e na nota de rodapé da Bíblia anotada diz o seguinte: quem maneja bem, ele usa aqui uma palavra que diz assim: utilizar bem a palavra de Deus tanto em sua análise quanto na sua apresentação. Apresentação. Né? Tem que analisar e também como apresentar. E aí vem a revelar a necessidade do conhecimento do Espírito Santo, trazendo a iluminação, né, para... Pastor, o senhor falando isso, eu lembrei de 2 versículos, 3 versículos, aliás, que está em Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 4. Veja que o apóstolo Paulo, falando sobre isso que o senhor está falando, veja o que Paulo diz. Versículo 2, 4 e 2 diz assim: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Ações de graças é o mesmo que ele fala para Timóteo, né? Isso. Orações, pregações, ações de graça. Aí, continuando, veja o versículo 3. Orando também juntamente por nós. Para que orar por Paulo? Por que Paulo está pedindo oração? Ele diz assim: para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos, olha aqui, do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Veja, o próprio apóstolo Paulo está atestando essa verdade, de que não adianta ter apenas conteúdo. É preciso que tenha oração. E o pastor trouxe aqui um ponto importante, que é sobre a fidedignidade das fontes, né? Sim. Porque não é, sabe que às vezes as pessoas se empolgam, pastor, principalmente essa juventude, né? Diz, não, vou ver esse assunto aqui na internet, aí entra lá na internet, vai pesquisar e vê um bocado de assunto sobre aquele tema que está sendo abordado, e acaba se enveredando em temas, em conteúdos que não edificam, que vão na contramão da própria doutrina bíblica. É por isso que o nosso pastor tem se preocupado muito com isso e tem produzido, por exemplo, o programa da Escola Dominical, o programa da TV, tem um programa da rádio, tem os esboços que são produzidos pela superintendência das escolas, tem o estudo de professores, tem as capacitações dos professores, porque todo esse suporte, esse trabalho que o pastor tem orientado por meio da superintendência das escolas bíblicas dominicais é justamente para dar formação pastoral. Dar formação pastoral para todos esses professores que cooperam com ele, né, na escola bíblica dominical, que são guardiões da doutrina, né, estão ajudando o nosso pastor lá na doutrina. Então, ele dá, por meio da superintendência e através destas atividades que são promovidas pela superintendência, esta formação. Então, por isso que é importante que o professor da escola, professor, seja do departamento infantil juvenil, seja de jovens adultos, ele seja sempre mantendo contato com a superintendência, participando dos eventos da superintendência, a fim de que esteja recebendo esta orientação, esta formação pastoral. Sim, então, o senhor falou uma coisa interessante, e eu estava observando sobre, e depois eu vou falar, mas eu me lembrei que o apóstolo São Paulo, ele dava tanto valor à oração, ele era tão dependente da oração, que ele não apenas orava, mas ele pedia a oração. O senhor citou Colossenses, e eu me lembrei que também ele roga, quando ele escreve a carta aos Efésios, né? Ele diz assim, em capítulo 6 de Efésios, o versículo 18 e 19, ele diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele pede oração aos Colossenses, pede oração aos Efésios. Ele está mostrando aí que nós temos que também, não somente como ensinadores, mas também como alunos, orar e interceder pelos professores, pelos mestres, para que Deus use, para que Deus fale. Isso é muito importante. Você que está nos ouvindo aí, veja como é importante
assumir um compromisso do intercessor. O intercessor é alguém que Deus levantou, principalmente em cada geração, e Deus certamente tem nos levantado nessa geração para que nós abracemos esta causa. E aí você que talvez estava descuidado nessa área, eu creio que esse programa chegou bem a tempo para você estar orando e intercedendo pelo superintendente da escola, pelo professor da escola dominical, pelo dirigente da escola. E o pastor Natanael citou aqui pelos crentes mais fracos, pelos aqueles que estão doentes, pelos faltosos, para que Deus desperte. Se eu falar em faltosos, pastor, eu me lembrei que quando eu dirigi a escola dominical ali, dirigi a escola, como fui professor da escola dominical de uma classe de jovens na Assembleia de Deus em Fundão, o pastor Antônio Lourenço, saudosa memória, ele dirigiu a escola, e nessa época eu era professor, e eu fui colocado como professor pelo pastor Gerson Inácio, né, saudosa memória também. Aí veio o pastor Antônio Lourenço, e eu fiquei com uma classe assim de 12 jovens, porque a classe de jovens ela cresceu muito, e aí dividiu a classe, já estava com 34 jovens ali, aí dividiu a classe, e eu fiquei com 12 jovens ali, e às vezes vinha 5, às vezes vinha 4, às vezes vinha 6, aí o pastor Antônio Lourenço passava por mim, aí dizia assim, cadê os moços? Aí disse, pastor, eles vão chegar, pastor. Aí, cadê os moços? Eles vão chegar, pastor. Cadê os moços? A terceira vez, pastor, aí eu disse, ele vai me perguntar mais. Aí eu ia na casa dos jovens, saía de casa de 7 horas da manhã, andava meia hora, quase uma hora, de casa em casa, daqueles faltosos, e olha, vim chamar vocês para a escola dominical. Vamos para a escola dominical. Tinha uns 3 que dormia demais. Aí até a mãe de um deles, hoje saudosa memória, ela dizia assim, ó, Jefferson, entra aí e vem lá. Aí estavam dormindo lá no quarto. Aí eu disse, irmão, posso acordar? Ela disse, pode, é bom. Aí eu abria a janela do quarto, puxava o mosquiteiro, dava um nó no mosquiteiro, pegava no pé do camarada e disse, olha, escola dominical. O que, rapaz? É escola dominical. Sua mãe me autorizou a convidar, a chamar vocês. Então, pode ir na frente. Eu digo, não, senhor, eu só vou sair daqui quando vocês forem comigo. Inclusive, vou até tomar café com vocês. Aí esperava tomar café com eles e levava para a escola. Surtia efeito. Mas o efeito maior, pastor, que surtiu, era quando eu dizia assim, hoje eu não vou buscar não, senhor. Hoje eu vou orar por ele. Aí eu começava a interceder e dizia assim, senhor, traz eles, toca no coração dos alunos, mobiliza-os para que estejam. Pastor, tinha mais efeito através da oração. Quando eu pensava, estava tudo completo, de que eu ia buscar. Claro, é importante o professor ir buscar. A gente tem que fazer as duas partes, né? Mas a oração só tinha um efeito muito grande quando eu estava orando para que Deus mobilizasse. E quando eu saí da classe, nós já tínhamos 34 alunos também assíduos naquela classe. E muitos deles eram através da oração. Então é importante, não é, pastor? Pastor, intercessão, oração, intercessão, súplica, né, são estágios de uma mesma dinâmica, né? Inclusive, esse texto que nós lemos de Timóteo, alguns autores dizem que a palavra intercessão é a palavra que traz a ideia de você entrar na sala de um rei para interceder por outra pessoa. Né? A oração, todo crente tem que estar na presença de Deus, que envolve adoração, envolve contrição diante de Deus. Já a intercessão, a gente ficar no lugar do outro, como o senhor falou, né? Você está ali, o professor tem essa responsabilidade de orar por aquele aluno faltoso, aquele aluno que está enfermo, aquele aluno que está desanimado. Principalmente, pastor, nós estamos vivendo num período pós-pandemia. A pandemia dispersou muita gente. É verdade. Tem pessoas que estão voltando aos poucos para a escola dominical. Eu sempre digo que a escola dominical foi o trabalho que mais sofreu durante a pandemia. Porque por força de lei, muitos não podiam estar nas escolas. Aí as pessoas associaram escola bíblica dominical. Então também, é escola. Não é escola, mas está na igreja não, mas é escola. Aí não mandavam as crianças, não indo as crianças, não iam os pais. Então, de alguma forma, a igreja sofreu muito com esse período na pandemia. No pós-pandemia, graças a Deus, as escolas estão aos poucos as escolas estão se recuperando, mas esse é um momento muito mais agora de interceder, do professor interceder por seu aluno, interceder por sua sala, aquele aluno faltoso, aquele aluno que não vem, vamos interceder, vamos orar, como o senhor bem colocou aqui. Vamos fazer uma visita também, vamos marcar aí para fazer uma visita. A gente não pode, eu sempre digo o seguinte, que a gente não pode desistir de nenhum aluno. Isso. Não desista de nenhum aluno. Muito bem. Não desista dele nem em oração e nem desista dele
do ponto de vista físico. Vá atrás, ligue, pergunte, porque a pandemia ela trouxe prejuízo muito grande, principalmente o impacto emocional muito grande, né, pastor, na vida das pessoas, e a nossa responsabilidade enquanto professores de escola dominical, eu digo que nós estamos vivendo no pós-pandemia, guardadas as devidas proporções, a mesma sensação que o povo de Israel teve depois do cativeiro. Né? O desafio que Esdras teve de reconstruir, de trazer o povo que estava desanimado, o povo que não estava mais acreditando na promessa. Então, é um desafio para nós, professores de escola dominical, este momento da escola, mas Deus conta com cada um de nós. Deus não vai enviar anjos para ir atrás dos alunos, né? Nós, como instrumentos de Deus, né, pastor? É verdade. Seremos os instrumentos através dos quais Deus haverá de buscar estes alunos e nos chamou para sermos intercessores. Muito importante isso. O senhor falando, não desista de nenhum dos seus alunos. Pastor, eu me lembrei, assim, na campanha evangelizadora, que eu cooperei, ainda como componente, né, como componente da campanha, e na hora da chamada, a secretária, ela sempre chamava o nome por nome, presente, aí faltou. Eu vi que faltou muita gente na campanha. Então, quando terminou, eu fui até a secretária da campanha e disse assim: irmã, a senhora tem como fazer um levantamento dos três componentes, eu digo, de 3 domingos, 3, 4 para frente, de pessoas que estão faltando à campanha? Aí ela disse: tenho, faça uma relação para mim, por favor. Eu como componente da campanha, né? Aí ela me deu a relação de 30 nomes. Eu fui na casa dos 30, visitei um por um. Mas cadê você na campanha evangelizadora? Estamos sentindo a tua falta, rapaz. Aí cada um contava uma história tal, e foi dando, e eu fui desmanchando as histórias, né? Cada um dava uma desculpa e tal. Então, um dia, para minha alegria, eu estava lá com a relação, e a irmã, fulano, presente. Então, para minha alegria, pastor, eu vi que os 30 que eu visitei, eles estavam lá na campanha evangelizadora. Que bênção, né? Isso é muito importante. A visita, ela é muito importante na vida dos alunos da escola dominical, em qualquer trabalho na igreja, é muito importante a visita, né? Então, fica aí mais uma dica aí para os nossos professores, né? A oração e a visita também é muito importante, né? Mas, pastor, já estamos quase chegando já ao final do programa, e a gente praticamente parece que começamos agora, e o assunto é tão gostoso, né? Nós estamos falando sobre a intercessão e a escola bíblica dominical. Em nossa campanha estadual de oração, sempre intercedemos para Deus levantar obreiros. Como a intercessão pode contribuir na formação de novos professores, pastor Natanael, pastor eu acho Jackson? Realmente, pastor, que a intercessão é muito importante e fundamental para a formação de novos obreiros. Porque na medida em que o responsável, o pastor presidente ou o coordenador, quem seja, né, que esteja à frente, ele começa a interceder, eu vejo também que, como o senhor colocou muito bem, e o pastor Nadir Jackson, a visita aos faltosos e aqueles menos assíduos, né, é fundamental para o equilíbrio espiritual daquele irmão ou daquela irmã, né? Porque muitas vezes o faltoso, ele acha: não, eu já faltei 2 escolas, eu não vou mais não. E eu quero só colocar uma experiência minha, que muito parecida com a experiência que o pastor Jefferson contou. Eu dirigi uma certa escola, claro que o nome não vou dizer, né? E nas primeiras semanas eu percebi que a secretária, ela reduzia em determinadas classes a quantidade de matriculados. Eu perguntei: por que, irmã? A semana passada eram tantos matriculados e essa semana é menos. Aí ela me disse: não, por que, irmão? Esse irmão já faz 3 domingos que não vem à escola. E a norma que a gente tem aqui é que quando completa 3 domingos, então tira o nome. Eu perguntei: o irmão não veio, mas por que ele não veio? Não, mas a gente não sabe não. Foi feita alguma visita a ele? Não foi feita não. Não, irmão, vamos fazer o seguinte, só vamos tirar depois que a gente visitar, se realmente for necessário tirar. E nós começamos a visitar, como o pastor Jefferson fez também com a campanha evangelizadora, né?
começamos a visitar semanalmente, saímos mais cedo de casa, eu, minha esposa e depois mais algum irmão, faziam uma visita àquele irmão que já fazia 3 ou 4 domingos que não ia à escola, né? E muitas vezes detectávamos situações de carência, de necessidade. O irmão estava enfermo ou estava desempregado. E ali era uma oportunidade para também a gente fazer uma intercessão, né? Isso, pastor. Aplicar a intercessão naquela família. E Deus foi abençoando, abençoando. Muitos deles voltaram e trouxeram outras pessoas também. E realmente o resultado foi muito importante. Então a intercessão, pastor, já colocando dentro da pergunta que o senhor fez a respeito dos obreiros, é importante que haja essa intercessão, que haja esse acompanhamento, né? Para com os obreiros, e ele se sinta acompanhado, se sinta amado. Muitas vezes há situações na experiência de algum obreiro que sofreu algum percalço na sua vida ministerial, vamos dizer, não é? E se afasta. E a primeira coisa que ele diz, eu passei tanto tempo, como um disse para mim, eu passei mais de 1 ano e não recebi uma visita. Ninguém me visitou. Então, na verdade, é necessário, né? Com certeza. Para a formação daquele obreiro, para a edificação também da sua fé, né? Sim. Que haja, assim, uma intercessão, uma visitação. Até porque na visita, pastor, quando você faz, você ora. Na oração, você pede a Deus que traga renovação, que traga alegria, que enche o servo do Senhor com o Espírito Santo. E o Espírito Santo opera naquele momento da visita, você sai e a pessoa fica chorando, fica renovado. E interessante que quem visita parece que ainda é mais abençoado ainda, não? Com certeza. Que coisa interessante, né? Mas, pastor, a gente está quase chegando ao final do programa, falta apenas, acho que uns 8 minutos aí, temos algumas perguntas que julgamos ser importantes. Quais as áreas que a igreja pode interceder pela EBD? Porque o senhor citou hoje que existem muitas áreas hoje na escola dominical e tem várias áreas, então fica à vontade. Pastor, hoje o desafio é maior, né? O desafio é maior porque a gente tem uma sociedade completamente diferente, né, da sociedade lá atrás. Eu acredito que as diversas áreas que a igreja, que a IBD, ela pode interceder, primeiro eu acho que a família. A família aí, inclusive nós temos um slogan na superintendência que é eu e minha família na IBD. Por que eu e minha família na IBD e não minha família na IBD? Porque, por exemplo, minha família na IBD, sempre a gente vê em alguns casos, em algumas escolas, né? Os pais levando os filhos e ficando em casa. Então ele pode dizer assim, minha família na EBD, mas ele não está. Né? Então o slogan da superintendência é eu e minha família na EBD. Quer dizer, não é só a minha família, eu também devo estar inserido nisso. Há um outro detalhe também, agora, o nosso lema que é cada vida, um aluno, cada aluno, uma vida alcançada, cada vida alcançada, um discípulo treinado, cada discípulo treinado, um servo a serviço do reino. Então, as áreas que a escola dominical ela pode interceder, primeiro pelas famílias, né? Orar pelas famílias. Segundo, orar para que Deus levante professores vocacionados para o serviço cristão. Terceiro, que através desses vocacionados Deus possa formar outras pessoas, treinar outras pessoas, porque todo professor de escola dominical, no mínimo, ele tem que treinar uma pessoa que possa já substituí-lo, porque é o discipulado em ação, né? Paulo disse a Timóteo, o que tu ouviste de mim, entre muitas testemunhas, isso mesmo confia a homens fiéis, para que ele possa compartilhar com outros. É um discipulado contínuo, é uma ação contínua. Nós não formamos na escola dominical. A escola dominical, ela tem uma tríplice missão. Primeiro, ganhar vidas para Jesus. Né? Porque tem gente que pensa que a escola dominical é apenas uma escola para crente. Não. Temos pessoas não evangélicas. Inclusive, nós temos pessoas, pastor, não evangélicas que são alunos da escola dominical, são alunos matriculados, mas ainda não tomaram essa decisão. Mas pode, pastor, não tem problema. Que a escola bíblica dominical é a escola bíblica dominical para a comunidade. Qualquer pessoa não evangélica pode chegar na escola dominical, se matricular, ficar lá. Conheço lá na escola que nós estamos cooperando com o nosso pastor, nós temos 2
2 pessoas não evangélicas que estão devidamente matriculadas, que todos os domingos estão ali aprendendo a palavra e a semente está sendo lançada. Eu entreguei minha vida para Jesus na escola dominical. Eu também, pastor. A minha experiência de fé foi justamente na escola dominical. Eu aceitei Jesus na classe de que seria hoje pré-adolescente, na escola bíblica dominical. Então a escola dominical tem a função de ganhar vidas para Jesus. Segundo, de formar o caráter e amadurecimento por meio do ensino da palavra. E aí o professor ele tem que orar, como já foi dito aqui. A oração é o oxigênio da alma. Não tem como viver sem oração. E terceiro, não só formar e levar esses crentes ao amadurecimento, mas também treiná-los para o serviço do reino. Sim. É um professor que forma outro, que forma outro, que forma outro, que forma outro. E hoje nós temos, por exemplo, estou aqui, né, com o privilégio de estar com o meu até então, na época, superintendente, que continua sendo meu superintendente, né, como uma grande demonstração de que lá atrás um professor se preocupou em investir em mim, e outro investiu, e teve o mesmo cuidado. E hoje, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, estamos aqui cooperando com o nosso pastor na escola dominical. Que bom, né? Pastores, a gente está chegando já assim ao finalzinho do nosso programa, né? Mas assim, gostaríamos de saber assim, qual personagem bíblico que podemos destacar que tiveram se dedicado ao ensino e à oração. Pastor Natanael. O personagem maior que nós podemos indicar é o Senhor Jesus, né? Pois, além dele, muitos outros, como o apóstolo Paulo, que foi falado aqui. No Antigo Testamento, né? Foi citado também Esdras, que foi um grande ensinador, não é? E foi um homem que dedicou a sua vida a conhecer, a interpretar, né, a palavra bíblica e também a exercer o seu papel, né, de sacerdote, né, que era, fazendo a obra do Senhor. Então, eu acredito que a escola dominical, ela é um celeiro, né, para que pessoas possam serem abençoadas por Deus e crescerem no conhecimento da palavra e se tornarem também, assim, pessoas que possam imitar a obra de Deus, imitar ao Senhor Jesus, né? Eu tenho a experiência desde a minha infância, a tenra infância, fazer parte da escola dominical. Porque as minhas irmãs mais velhas me disseram que a minha mãe me matriculou na escola dominical quando eu tinha 5 meses de vida. 5 meses. Ela me levava, não é? Claro que me matriculou na classe de criança, mas eu não assisti. Eu ficava no colo da minha mãe na classe de irmãs, né? Então, desde esta época, eu venho sendo abençoado por Deus através da escola dominical, não é? E seguindo, assim, os conselhos, os ensinos que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado. Amém? Amém. Pastor, não tem nem como mais acrescentar, né, o que o pastor já falou, né? Eu acho que no mestre por excelência, Jesus Cristo, né? Ele é o grande paradigma, né? Para cada professor de escola, Jesus orava, Jesus aprendeu no templo, né? Cresceu aprendendo no templo. Assim como o senhor foi levado aos 5 meses, Jesus foi levado ao 8º dia para o templo, né? Já era um aluno matriculado da escola dominical do templo, né? Dominical do templo. Então, eu acredito que a gente poderia citar diversos personagens, mas eu acho que o pastor foi perfeito está mencionando Jesus Cristo. Exato. E interessante que o Senhor Jesus, ele conseguiu, né, passar para os discípulos a importância do conhecimento das Escrituras, que mais tarde os apóstolos, quando se viram pressionados a ficarem ocupados apenas com o serviço social da igreja, eles chegaram a um consenso, né, lá em Atos capítulo 6, né, de a igreja escolher 7 varões, né, para ficar sobre esse importante negócio, e aí onde foi instituído os diáconos, o diaconato da igreja, e eles disseram, e nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. No ministério da palavra, e da oração, né, e na oração. Então a gente vê que os discípulos viram a importância de não desassociar a oração da palavra de Deus. Eles aprenderam com o Mestre Senhor Jesus e passaram para outros, e hoje nós somos abençoados através
destes servos de Deus. Então veja como é importante, né? Nós temos muitos exemplos bíblicos que foram citados de homens semelhantes a nós, que tiveram as mesmas fraquezas e que dependeram da oração e da palavra de Deus. Se eles assim dependeram tanto da palavra e da oração, nós muito mais nessa época em que estamos vivendo, né? Verdade. Graças a Deus, nós chegamos assim ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer ao pastor Nadi Jacques, pastor Natanael, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E talvez alguém pode até perguntar assim, por que o programa hoje foi voltado para a Escola Bíblica Dominical? Porque a Escola Bíblica Dominical sabemos que faz parte também da nossa formação como cristão e como obreiros. E também esse ano é o ano do centenário, né, da nossa Escola Dominical. Estamos aqui no estado de Pernambuco comemorando os 100 anos da Escola Bíblica Dominical. Escola que se iniciou no ano de 1922 com o missionário Joel Carlson, ali na Rua Imperial. Ele foi o primeiro dirigente da escola e foi o primeiro professor de escola dominical. Por isso, aproveitar a oportunidade aqui para dizer ao dirigente, ao professor, ao aluno que está nos vendo nesse momento, que celebre, né? Nós iniciamos as comemorações com um projeto que vai ser vivenciado na escola dominical, né, nesse terceiro domingo. O projeto é a segunda viagem centenária Aprendendo na EBD. Mas por que segunda viagem? Porque a primeira viagem foi o centenário da nossa igreja. Então estamos na segunda viagem centenária. O projeto está sendo aplicado na escola bíblica dominical e é apenas o início de uma série de programações que acreditamos em Deus, que estará sendo desenvolvidos aí em comemoração aos 100 anos da escola dominical. Por isso, celebre, interceda, ore, frequente e comemore essa data tão maravilhosa. Que bom, né? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, já chegamos ao final. Queremos agradecer ao pastor Nadi Jacques. Deus abençoe pela vossa participação aqui conosco. Pastor, a honra foi minha, né? Poder estar aqui mais uma vez com o senhor e obrigado. Reiterar, né? O carinho e a consideração obrigado. E o respeito que nós temos pelo pastor Natanael. E para mim foi um grande presente que o senhor me deu estar aqui com o pastor Natanael. Isso é um momento histórico, né? É histórico. Momento histórico, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o pastor Natanael enquanto aluno de escola dominical. E hoje estou aqui com o pastor Natanael no programa Intercessão, falando sobre escola dominical. Para mim, isso não tem preço. Amém. Pastor Natanael, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Deus abençoe pela a sua participação aqui conosco. Eu creio que os nossos irmãos em casa também estão muito felizes em tê-lo conosco nesta... Muito obrigado, pastor. Eu sou beneficiado, né, por tudo que o Senhor me tem concedido, por este momento tão feliz, não é? Pelas palavras de ensinamentos sábios que nós ouvimos do Senhor, do querido superintendente, pastor Nadi Jackson, que eu não quero mais acrescentar nada, porque o que eu disse é verdade. Ele é o nosso superintendente e é assim uma figura que Deus tem levantado na nova geração e tem capacitado para ensinar, né? Com certeza outros também que o Senhor tem levantado, né? Mas o pastor Nadi Jackson, normalmente eu ouço, não é? Sempre através do canal 14, e temos agradecido a Deus o que Deus tem feito, não é? Na nova geração de obreiros, concedendo sabedoria, conhecimento bíblico. Ele tem realmente mostrado o seu amor, não é? A sua dedicação ao ensino da palavra de Deus. Um ensino puro, não é? Da doutrina, que realmente fortalece a nossa fé e nos anima e nos ensina a sermos cada dia mais fiéis à obra do Senhor. Então, muito obrigado, pastor Nadi Jackson. Que Deus continue te usando poderosamente. Amém. E o segredo está nesse programa. É a igreja intercedendo pela equipe da superintendência. É o segredo. E isso que está acontecendo aqui nesta tarde nada mais é do que resposta de oração, não é? Os irmãos têm orado e Deus tem levantado obreiros para cooperar com o nosso pastor presidente, que creio também que deve estar assistindo esse programa neste momento. E nós queremos agradecer ao pastor presidente, nosso pastor Ailton, né, pelo investimento que tem dado assim, na escola dominical e um grande incentivador, né, do ensino da palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor. Né? Isso, pastor, isso aí não tem... Eu acredito que uma das grandes marcas, né, do ministério do nosso pastor é o ensino. E nós que estamos na escola dominical aqui no estado de Pernambuco, talvez você esteja em outro estado, não tenha a noção de como é que funciona a escola bíblica dominical aqui no estado de Pernambuco.
Nosso pastor tem investido fortemente na escola dominical. Hoje contamos com uma fileira enorme aí de professores, dirigentes, direções de escola, que todos os domingos, né? A maioria, né, funciona aos domingos, tem uma ou outra situação, né, que funciona em outros dias, mas esse batalhão aí de cooperadores que trabalham com amor, com carinho, com dedicação, que faz da escola dominical ser um dos trabalhos mais fortes aqui no estado de Pernambuco. Poder ter outros trabalhos, né? Eu estou falando da escola porque eu estou na escola, né? O investimento que o nosso pastor tem, o carinho, o zelo, o cuidado, e a gente tem visto isso de perto no investimento que ele faz na escola dominical. Amém. Queridos irmãos, então vamos estar orando. Nesta oração nós vamos apresentar os nossos irmãos, professores, alunos da escola dominical, e também aproveitar para interceder por aqueles que não podem ir à igreja. E agradecemos também a Deus pela Rede Brasil de Comunicação, né, que tem conseguido alcançar os idosos e os que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos, que não podem ir à escola dominical, mas que também é alcançado através da programação da Rede Brasil da Escola Dominical. Neste momento nós vamos estar intercedendo, rogando as bênçãos de Deus também por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais. Vamos pedir ao pastor Nádio Jacques para estar intercedendo ao Senhor. Pois não, pastor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui, para te pedir, Senhor, uma bênção toda especial, Senhor, em favor do nosso pastor presidente, teu filho que tu tens usado e direcionado na administração, Senhor, deste grande trabalho de escola bíblica dominical. Queremos interceder, Senhor, por aqueles alunos, Senhor, que neste pós-pandemia, seja por doença, seja por desânimo ou por qualquer outro motivo, Senhor, não está mais presente na escola dominical. E queremos pedir nesse momento que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, reanimando, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, lhes dando saúde, ó Pai, para que eles possam estar conosco, Senhor, congregando e juntos possamos aprender a Tua palavra e crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, por cada professor, Senhor, os Teus filhos que têm passado por grandes desafios nesse momento pós-pandemia. Continua, Senhor, vocacionando, levantando homens e mulheres para o Teu trabalho, lhes dando sabedoria, lhes dando graça, lhes dando força, Senhor. Senhor, as direções de EBDs, ó Pai, que eles continuem desenvolvendo esse trabalho tão maravilhoso que eles têm desenvolvido na Escola Bíblica Dominical, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, por cada aluno, por cada família, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, vá, Senhor, fazer uma visita nesse instante. Desperta, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, estão cochilando com relação à importância de aprender a Tua palavra na escola dominical. Desperta, levanta, anima, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo programa, às 5h30 da tarde, estaremos juntos de novo para estarmos falando sobre esse assunto tão importante que é a intercessão. Nós vamos pedir ao pastor Natanael para impetrar a bênção apostólica. Muito bem, meus irmãos, agora teremos a bênção apostólica, conforme recomendado pelo nosso pastor Jefferson. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.